Salve, salve, galera da terceira série A e B. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Quem pode, fica em casa, né? Quando precisar de sair, usa máscara, né? Não saia sem de jeito nenhum. O que a gente está vendo de cidadão por aí sem máscara não está escrito, né? Tentando entrar em mercado, tentando entrar em farmácia, né? Mas sigam as boas instruções, as boas maneiras que a Organização Mundial de Saúde nos pede. Então, não há tratamento para Covid-19, né? Não há medicamento, nós não temos respiradores para todo mundo, nós não temos hospital para todo mundo, nós não temos médico para todo mundo, e nós estamos vendo que o índice de contaminação e de mortalidade, né, está crescendo muito. E não respeita essa questão de idade, classe social, posição política, né, não tem essas fronteiras não. Então, essa contaminação acontece em todo lugar, está no mundo todo, é um problema mundial, né, e nós aqui também estamos vivendo esse processo. Então, a melhor forma é o isolamento social e o uso de máscara, apesar de ser muito difícil, né, esse negócio de isolamento social. Tanto é, lembrando que estou com saudade de vocês, não vejo a hora de retornarmos nossas atividades normais, né, de ver vocês 3 vezes na semana, de ter contato direto com cada um de vocês, né? Então, assim, a gente já está muito tempo junto e realmente, muita saudade. Eu até me preparei para esse momento. Então, às vezes vocês vão escutar aí um gato miando, um cachorro latindo, né? É a improvisação do momento, né? Tá exigindo isso da gente e a gente não é bom em tudo que se faz, né? Vocês sabem que eu sou muito ruim nessa questão de tecnologia. Essa aula de história, nós vamos falar sobre a crise nos anos de 1920 e a ascensão do nazismo e do fascismo, né? Então, foram 3 questões que eu passei para vocês. Na primeira questão, é sobre especificamente da crise de 1929, que é chamada de Grande Depressão, que vai começar, né, em Nova York, que leva à quebra da Bolsa de Nova York, né, e que carrega consigo a economia todinha. E olha que nós não estamos falando de globalização ainda, hein? E mesmo assim o reflexo, né, da Bolsa de Nova York, toda a Europa, né, sentiu esse boom, bem como o Brasil, né? Então, foi uma das maiores crises econômicas que a gente já teve, né, depois no período contemporâneo, ou seja, na atualidade. Marcou a decadência do liberalismo econômico. Então, não existe essa questão de não interferência no Estado, na economia. Ela precisa acontecer, o Estado é quem regulamenta esse processo, né? É o Estado que vai determinar o que a gente comercializa, né? Como que vai ser essas relações de comércio e de proteger a nossa economia, né? Então, isso não importa se é lá em 1920 ou se, né, em 2020 esse procedimento ainda não mudou. Quando predomina demais a questão internacional e a questão do liberalismo econômico, pode provocar esse grande boom que a gente vê na crise de 1929. Então, é um efeito do capitalismo moderno. Então, aí eu pedi para vocês fazerem um mapa mental da Grande Depressão. O que é isso? Citar os principais fatos que ocorreram dentro da crise de 1929. Então, nós temos a etapas das crises, depois nós temos a crise em si de 1929, nós temos as consequências e como solucionou essa crise. Então, nós temos uma euforia desenvolvimentista, que todo mundo achava que podia produzir tudo, porque todo mundo ia comprar, né? Que sempre teria mercado para tudo aquilo. Vai ampliar o crédito? Não vai organizar essa relação de crédito? Será que se eu emprestar, né, o banco emprestar, vai ter como receber isso? Né? Aumento do consumo, surgimento de novas empresas, aumento do sistema produtivo, aumento dos investimentos na Bolsa de Valores, empresas vão começar a comercializar ações, né, nas bolsas de valores, né? Aí nós temos um problema. As mercadorias estagnadas, que são aquelas mercadorias que não são comercializadas, que acabam ficando lá, paradas, né? E tá gastando para produzir, eu tenho que pagar o funcionário, eu tenho que pagar o custo do sistema produtivo, né? E o produto tá lá, e as empresas começam a perder muito dinheiro, muito capital com esse processo, né?
aí vai gerar a desvalorização das empresas, né, que vai, né, fazer com que tenha que vender as ações de forma muito rápida e essas ações acabam que vai perdendo o seu valor. E depois nós vamos ter e chegar no ponto da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, que é o colapso do sistema da economia americana, né, que carrega consigo a economia europeia, né, que é a chamada de crise do liberalismo econômico. Essa crise é porque não havia uma política, uma regulamentação de mercado, né, havia uma ausência da intervenção governamental, políticas econômicas dentro desse processo. A crise de 1929, o que ela gerou? Né? Que foi o que nós temos dentro desse processo aqui? A desvalorização do dólar, e tudo era comercializado em dólar, né? Então o dólar vai perder o seu valor. Quais são as consequências? Então nós vamos ter um aumento das taxas de desemprego, nós vamos ter a falência das empresas, nós vamos ter a redução da produção industrial, o fortalecimento do nazifascismo, falar que aquele nacionalismo, que essa crise estava acontecendo porque não havia o nacionalismo, que as pessoas precisavam, né, de resgatar esse nacionalismo, né, que é só as empresas nacionais que levam o desenvolvimento da economia, só partidos nacionais que vai salvar a economia, vai salvar o país, né? Então, e exacerbado, ou seja, demais, além da conta, além do limite, né? E qual foi a solução da crise? Uma política chamada New Deal, né, que é aplicada por Roosevelt, né? Ele vai promover obras públicas, né, investimento do governo federal, seria isso, né, na construção de rodovias, de ferrovias, de sistema de navegação, de sistema energético, e isso vai gerar emprego e pessoas empregadas começam a comprar. Se compra, as indústrias começam a ter para quem vender e vai gerando mais emprego, abrindo mais indústrias. Foi bem isso que aconteceu nesse processo. E ele também vai promover uma coisa chamada benefícios sociais, vai estabelecer um salário mínimo, né, um seguro-desemprego para quando a pessoa ficasse desempregada, não fosse para a pobreza extrema e que continuasse o fluxo de capital dentro da economia. E, né, ele vai intervir na economia, né, ele vai estar ali presente, falando, olha, né, não pode ter queda de preços, né, bruscas, tem que ter muito cuidado com isso, né, eu tenho que controlar a minha produção, eu só posso fabricar 10 lápis se eu tiver 10 pessoas para poder comprar, não adianta eu fabricar 20 lápis, só 5 pessoas vão comprar e os outros 15, e assim por diante. Essa foi a solução encontrada para esse problema, né, e essa política, essa solução dessa crise, eu acredito que vai ser o que os países vão fazer agora para poder recuperar da Covid-19. Quem estabelecer essas políticas, né, promover obras públicas, promover benefícios sociais, quem investir na sua população, vai ser quem vai sair mais rápido desse problema. Nós vamos ter, gente, só para vocês terem uma noção do quanto isso é importante, nós vamos ter uma sociedade antes da pandemia e nós vamos ter outra depois da pandemia, né? Então, o que vai acontecer depois da pandemia ainda é um mistério. Mas, pelo que nós estamos percebendo, mudanças irão acontecer. E depois disso, né, o fim da crise de 1929, ou com a própria crise de 1929 e ao mesmo tempo com o fim da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter o surgimento de novas teorias políticas, novas ideias políticas. Primeira coisa, né, fascismo, nazismo é de extrema direita, não é esquerda, é de extrema direita, não é nem direita, é extrema direita, tá? Começa daí. Então surgem ideais totalitários, né, que é caracterizado por um domínio absoluto. Olha, só eu tenho razão, só eu, né, sei o que eu estou fazendo, né? E o sistema totalitário é baseado em um único partido político, né, que é chamado de um único partido político. Por exemplo, o nazismo é um único partido político, o fascismo é um único partido político, né? Então eles regem dentro desse processo de domínio absoluto, dentro do poder. Ele controla toda a esfera privada, que somos nós, e a esfera pública, né? Não existe opositores, tá? Vida privada não existe também. Essa questão de senso de liberdade, de igualdade, também não existe dentro desses regimes.
O autoritarismo é uma liderança de um poder absoluto, uma única pessoa no poder, né? Pode ser um rei? Pode ser um presidente? Também pode ser um ditador? Também pode, né? Ele não divide o poder dele com ninguém, tá? Ele lidera sozinho, né? Ele tem o poder central e ele faz uso da repressão, né? Para isso ele usa forças armadas, né? Para limitar a liberdade. Aliás, nem é limitar, né? É extinguir o termo liberdade mesmo, porque não há liberdade individual. O fascismo, ele é uma ideologia política ultranacionalista, né? Fala do nacionalismo, que o meu país é melhor do que o seu, do que o meu povo é melhor do que o seu, que a minha cultura é melhor do que a sua, né? E de forma muito autoritária. Ele é caracterizado pelo poder ditatorial, só para vocês terem noção. Então, ele é totalitário? É. Ditatorial também. Por quê? Porque é ele sozinho, né? Dentro da esfera política. Repressão à oposição, né? Pode até existir partidos, outro partido, né? Mas acaba que ele não tem viés de atuação dentro do país, porque o que vai predominar é o poder individual de quem está ali ocupando, né? Mussolini, lá na Itália, é o exemplo, né, do fascismo propriamente dito, propriamente aplicado, né? Ele vai dominar, ele atende necessariamente a uma elite e o restante da população fica à mercê desse poder absoluto. O nazismo, ele foi um movimento político, né, do Hitler, então, portanto, aplicado lá na Alemanha em 1920. E é caracterizado pelo racismo, pelo antissemitismo e pela eugenia, ou seja, minha raça é melhor do que a sua e, então, portanto, você não tem interesse para mim, né? Benito Mussolini, ele é o líder máximo lá do fascismo, ele é chamado de O Dulce, vai dominar a Itália com mãos de ferro, ele cria um movimento fascista, dá um golpe e chega ao poder. Marcha sobre Roma é como Mussolini chegou ao poder, né? Ele lidera essa população, a população sai em Roma e dá o golpe de Estado e assume em 1922 o poder na Itália. A Carta del Lavoro é a regulamentação de como o Estado fazia entre quem era o dono da empresa, né, o empresário, e o trabalhador. Então havia uma regulamentação ali, e essa é chamada de Carta del Lavoro, dentre eles a função do empregador e a função do empregador. Como que seria essa remuneração? Estaria escrito nessa Carta de del Lavoro, né, de 1927. O Estado corporativo é como essa sociedade se organiza. Ela era organizada em quem empregava e empregados. E essas organizações eram chamadas de corporativo. Então, nós temos o corporativo do empregado e o corporativo do empresário. E Tratado de Latrão, primeiro, né? Que em 1929 Mussolini firmou com a Igreja Católica o território, né, do Vaticano. Então nós vamos ter o Estado do Vaticano e esse Estado ele tem autonomia e ele tem, né, banco, ele tem ali dentro ali do Vaticano, a Itália não dá palpite. Então nós temos o Vaticano ali em Roma mesmo. Então tem uma região que é um estado autonomia. Por isso que quando o Papa vai em um determinado lugar, ele é recebido de duas formas. Ele é recebido como um líder, né, como um político, um membro de um estado, e ele é recebido também como um líder de uma religião, tão importante quanto a católica. E, por último, Adolfo Hitler, que ele é nascido na Áustria, que ele não é alemão, tá? Então ele não teria puro sangue, baixinho, nanico, né? E ele participa da Primeira Guerra Mundial como soldado combatente, ele acaba integrando partidos políticos até chegar à formação do partido nazista, dá um golpe e instaurar o Terceiro Império, que é chamado Terceiro Reich, e levar a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial, né? Aí na terceira eu pedi para vocês assistirem um vídeo, né, que fala sobre Hitler e a perseguição nazista sobre os judeus. Eu pedi para vocês explicarem esse ideal de segregação. Segregação quer dizer separação.
entre, né, quem é alemão e quem não é alemão, né? Então, qual que era o sonho do Hitler? Construir um Estado perfeito na base, né, na eugenia, né, dos alemães, né? Então, tudo aquilo que não fosse dentro desse preceito deveria ser exterminado, né? É assim que ele trabalha. Então, ele tem que expurgar do território tudo aquilo que não é considerado puro, né? É bem isso que ele fala, né? De etnias, pessoas, por aí vai. Então, ele vai ter perseguição dos judeus, dos comunistas, militantes de esquerda, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, dentre outros. E o grande marco disso, sem dúvida, foi a criação dos campos de concentração, e uma dessas consequências foi a extinção, né, a morte, o extermínio em massa de mais 6 milhões de judeus. Estou falando especificamente de judeus, eu nem falei de outras etnias dentro desse processo que também foram para lá, né, para os campos de concentração, né? E ele vai contar, né, com alguns apoios para fazer esse processo, né, com a sua guarda pessoal, que é primeiro com a Gestapo, que é uma polícia, né? Depois a guarda pessoal, que é a SS, eles até carregavam um símbolo desse processo para poder perseguir os demais, e milícias, né? Reparem, gente, reparem que tanto o Hitler quanto o Mussolini assumiu o poder com a aprovação do povo, viu? Eles assumem porque o povo quer. E chegou-se ao extremo que se chegou ali. Pensamentos extremistas, né, tem que ter muito cuidado com isso, né? Pensamento ultranacionalista, né, do eu ser melhor, do eu querer prevalecer, a nossa nação é superior às demais. Não é assim. Então, salve, salve. Qualquer dúvida, me procure no privado, aqui no grupo. Eu estou à disposição de vocês. E até a próxima.